Essa noite desejo abrir no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava sustentando uma discussão com alguns dos líderes religiosos do seu tempo e disse: conhecereis a verdade. Esta expressão poderia ser traduzida: precisais conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade se há de ser livre. Essa noite, desejo falar sobre verdade e liberdade. Ouvimos falar muito sobre isso em nossos dias. Existe um antigo juramento escocês no qual o nosso juramento norte-americano se baseia, que diz: comprometo-me perante o Deus Todo-Poderoso, diante de quem terei de responder no dia do juízo, a dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta passagem das Escrituras, Jesus trata de duas personalidades. Por um lado, ele se refere a Deus, que é a verdade, e de outro lado a Satanás, que é o mentiroso e o autor da mentira. E foi isso que Jesus disse. Ele foi bastante rude em algumas das coisas que disse. Ele voltou-se para aqueles guias religiosos e disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que existe a mentira e existe a verdade. E no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, somos informados de que, nos últimos tempos desta era, haverá um sistema chamado a mentira. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A operação do erro arrastará os homens daquela geração. Eles crerão na mentira e rejeitarão a verdade. Muitos julgam que estamos vivendo neste tempo. Agora, o apóstolo Paulo disse, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, que o povo daqueles dias havia mudado a verdade de Deus em mentira. E em segundo lugar, não só mudamos a verdade de Deus em mentira, mas Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 18, que os homens detêm a verdade pela injustiça. Em outras palavras, pode-se conhecer a verdade e não vivê-la. Isto é, deter a verdade de Deus pela injustiça. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela contra tais pessoas, e foi por essa razão porque Cristo foi tão implacável ao denunciar os hipócritas. Há quem detenha a verdade intelectualmente, entretanto, não a vive. Deus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pode-se deter a verdade pela injustiça, e isso traz a ira de Deus. E então, em terceiro lugar, Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 2, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Em outras palavras, um dia Deus irá julgar o mundo. Sim, há um dia de juízo vindouro. Tão certo como estou aqui de pé, um dia de juízo virá e Deus nos irá julgar de acordo com a verdade. Vivemos uma vida pautada na verdade? Cremos na verdade? Aceitamos a verdade? Qual foi nossa atitude para com a verdade? Mudamos a verdade em mentira ou detivemos a verdade pela injustiça? A Bíblia nos diz que Deus vai nos responsabilizar. Jesus disse: você precisa conhecer a verdade e a verdade o libertará. Na verdade, isto é o que a filosofia vem fazendo, isto é o que a ciência faz e isto que fazemos na psicologia. Em todo ramo de estudo e em toda disciplina estamos investigando a verdade. Estamos procurando descobrir quais são as leis
Estamos procurando descobrir o que é a verdade. Em nossa infância, aprendemos a verdade que o fogo é quente. Aprendemos que o gelo é frio. Aprendemos que a prática do mal nos faz sentir culpados e a prática do bem nos faz sentir satisfeitos. Aprendemos isto bem cedo na vida. E Jesus disse: você precisa conhecer a verdade. O fato é que estamos realmente na busca da verdade. Qual é a verdade a respeito de mim mesmo? De onde eu vim? Porque Deus me colocou nesse planeta, se é que Deus existe. Alguns perguntam: para onde vamos? Existe uma vida depois da morte? Eu estou procurando resposta. Todos estamos, consciente ou inconscientemente, fazemos a nós mesmos estas perguntas. Que é a verdade? A mesma pergunta que Pilatos fez há 2000 anos. É por isso que tantos jovens estão tomando LSD e drogas psicodélicas e alucinosas. Estão procurando encontrar experiências que os conduzirão a alguma espécie de verdade espiritual. Agora, a verdade é importante na matemática, é importante na química, é importante na ciência, é importante na vida espiritual, é importante na vida moral, é importante descobrir a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade. Não se permita nenhuma conjectura, nenhuma suposição. Em aviação, você pode cometer um erro só e, como consequência, chocar-se com outro avião. Você precisa conhecer a verdade e agir de acordo com ela. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. E o apóstolo João disse: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A Bíblia ensina que se pode conhecer a verdade, pode-se descobrir a verdade, pode-se crer na verdade, mas o que é a verdade? Note que Jesus disse a verdade. Ele não disse uma verdade. Não qualquer espécie de verdade, mas a verdade. Toda religião e toda filosofia poderá ter algo da verdade, mas há só um local onde você pode achar toda a verdade. Onde se encontra ela? Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Buda disse, no fim da vida: ainda estou em busca da verdade. Mas Jesus fez esta afirmação estarrecedora: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a encarnação de todas as verdades. E se você quer ir para o céu, terá que crer nisto e tem de se submeter a isso. Você dirá que qualquer um que aparecer dizendo eu sou a personificação de toda a verdade deve estar mentalmente perturbado, ou que é um egomaníaco. Ou talvez Jesus simplesmente tivesse dito uma mentira. Ele sabia que a sua afirmação não era verdadeira e simplesmente mentiu. Sim, essa é uma das alternativas. Mas suponhamos que ele seja a verdade. Suponhamos que ele seja a corporificação de toda a verdade e você a rejeitasse e trocasse a verdade por uma mentira. Nesse caso, teria comprometido toda a sua eternidade em um erro fatal. Pessoalmente, creio que Jesus é a verdade. Creio que ele é a encarnação de toda a verdade. Aceitei isso pela fé. E quando dei esse passo e tomei essa posição, isto transformou a minha vida. E é muito simples. E ele o fez simples assim, para que você possa conhecer a verdade. Um cego, um surdo, um preto, um branco, um amarelo, um vermelho, pode ver a conhecer a verdade. O homem culto pode conhecer a verdade. O inculto pode conhecer a verdade. Conheço pessoas que não têm nenhuma instrução e elas conhecem essa verdade e ela lhes traz satisfação e alegria. E eu conheço professores
de grandes universidades e conheço alguns grandes cientistas. Eles vieram e aceitaram isso como a verdade e se inclinaram humildemente diante de Cristo, o autor da ciência, e isso transformou a vida deles. Verdade. A mais profunda verdade na maior simplicidade, de modo que qualquer um possa ver, qualquer um possa crer, mesmo as crianças. Winton disse certa feita: buscamos a verdade pelo mundo, invocamos o bom e o puro e o belo, da pedra gravada e do pergaminho escrito, de todos os campos lavrados da alma, e cansados de procurar o melhor. Voltamos oprimidos lá do topo, para descobrir que o cenário está todo armado no livro que nossas mães liam. Ela está aqui na Bíblia. Jesus Cristo, a história de Cristo, aqui está a verdade. E Jesus disse isso no mesmo capítulo, no versículo 24. Se não credes, preste atenção a isto. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crê que eu sou a personificação de toda a verdade, você irá morrer nos seus pecados. Você precisa ver e crer e aceitar e se entregar. Sim, Jesus afirmou ser a verdade suprema e Jesus disse a verdade. Ele falou a verdade a respeito do pecado. De onde vem a paixão, a cobiça, o orgulho, o ódio, a inveja e a luta? Porque as pessoas se odeiam, porque lutam e se matam a cada geração e tem uma guerra. A Bíblia nos diz que há no coração do homem uma enfermidade chamada pecado, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Estamos sofrendo somente de uma enfermidade no mundo. Nosso maior problema não é o problema racial. Nosso problema fundamental não é a pobreza. Nosso problema fundamental não é a guerra. Nosso problema fundamental é do coração. Precisamos ter coração mudado. Por isso é que Jesus disse que você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma nova natureza, um novo coração que seja dominado pelo amor. Mas começamos a dizer que devemos nos amar uns aos outros para logo descobrir que não temos capacidade de amar uns aos outros. Onde iremos consegui-la? É de Jesus que a alcançamos. Porque o Espírito de Deus entra em nossos corações no momento em que recebemos Cristo e Ele começa a produzir em nossos corações amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio. Todos estes frutos do Espírito são produzidos de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo. Ao recebermos Cristo, Ele disse a verdade quanto ao que anda mal no mundo. Ele também disse a verdade quanto às nossas responsabilidades sociais, nossa responsabilidade para com o nosso semelhante. No capítulo 25 de Mateus, começando no versículo 35, você a encontrará. As pessoas estavam famintas, doentes, cansadas, com frio e na prisão. Foram visitadas e socorridas. E no juízo, Jesus elogiou os que o fizeram. Disseram eles: mas, Senhor, não sabíamos que te havíamos visitado, não sabíamos que te demos de comer, não sabíamos que fizemos aquilo por ti. E Jesus disse: sempre que eu fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizesses. E cada vez que você dar do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, para socorrer aos necessitados, você está socorrendo Jesus. Você está dando para Deus. E ele também falou a verdade sobre o juízo. Ele nos avisou para que fugíssemos da ira de Deus.
De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, disse ele. Há um juízo vindouro. Ele falou a verdade quanto ao arrependimento, disse ele. Se não vos arrependerdes, perecereis. Você perguntará, mas como posso me arrepender? Você deve orar. Ó Deus, pequei. Estou pronto a mudar a minha vida. Estou disposto a viver em uma nova dimensão de vida. Desejo te seguir e te servir. Custe o que custar. Isto é arrependimento. E Jesus disse que, se você não se arrepender, você perecerá. Ele disse a verdade sobre isso. Ele falou a verdade sobre a conversão. Ele disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Converta-se. Ficamos amedrontados com essa palavra na igreja moderna. Usamos-la em tudo mais, exceto na igreja. Os jovens querem uma experiência. Eles querem algo que signifique alguma coisa. Eles têm seus acontecimentos, querem fazer suas coisas, querem tomar sua droga, querem suas sensações, mas na igreja abafamos qualquer espécie de experiência religiosa. Jesus disse que você precisa se converter. Lembro-me do dia em que me converti. Tive uma experiência com Deus. No meu caso, não foi uma experiência emocional. Com certas pessoas, é. As emoções não têm nada de errado. Evidentemente, temos intelectualismo emocional em nossas universidades hoje em dia. Vemos esses intelectuais do campus através da televisão e os vejo gritando bem alto em favor da sua causa e daquilo em que creem. O fato é que damos lugar para emoção em tudo, menos em religião. Se alguém derrama uma lágrima, dizem logo, é emoção exagerada. Esta é uma das mentiras do diabo e uma das armadilhas do diabo para que percamos todo o entusiasmo e alegria da nossa crença. E aquela animação e vibração que os cristãos primitivos tinham vem a desaparecer. Jesus disse que você precisa se converter. A palavra conversão simplesmente quer dizer mudar, dar meia volta. Você está andando na direção do caminho largo que leva para a destruição. Dê meia volta e caminhe na direção certa. Tome o caminho estreito que conduz para a vida eterna. Isto é o que a conversão significa: mudar, dar meia volta. Já aconteceu isso com você? Você já mudou o seu modo de viver? Você já teve uma experiência com Cristo? Você o conhece pessoalmente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sei que há muitas pessoas que já se julgam livres e não conhecem a Cristo. Pensam que sabem viver. A Bíblia diz que há um caminho fora de Cristo que parece certo ao homem. Parece ser o certo, mas o seu fim é morte e juízo. Eu tenho um filhinho. Quando ele era bem menor, de 3 anos, tomamos emprestado um barco na Flórida e íamos descendo o rio. Meu amigo Liam Fisher estava na popa, preparando-se para a pescaria, e eu estava pilotando o barco. Meu filho Ned me disse, papai, quero pilotar o barco. E eu lhes disse, não, você não sabe pilotar. Ele me disse, sim, eu sei muito bem como se faz. Depois empurrou minhas mãos para que eu lhes entregasse a direção e ele começou a ir bem em cima das pedras. É assim que nós fazemos, dizemos, Senhor, sabemos conduzir nossa vida, não se meta, vamos fazer direitinho. Não há nada que não possamos resolver, mas Jesus o previne de que você está indo em direção às pedras. Você está em dificuldade, vazio, com neurose, complexos de diferentes tipos e finalmente o juízo. Arrependa-se, converta-se enquanto pode. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O que é a verdade? O que ela faz? Ela liberta você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Primeiro, a verdade de Cristo o liberta da pena do pecado. Sim,
Existe uma pena para o pecado. Todos somos pecadores. Cada um de nós é pecador e estamos todos debaixo da pena do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. A morte traz consigo a ideia da separação de Deus nesta vida e na futura. O jovem rico veio a Jesus e lhes perguntou: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele queria vida aqui neste mundo, mas queria também a vida futura. Ele sentia a morte do seu espírito e a morte da sua alma, mas não estava disposto a pagar o preço. Há um preço se você quer ir e vir a Cristo. O jovem rico procurou pechinchar com Jesus. Queria que Jesus baixasse o preço. Queria que Jesus mudasse as leis para ele, a fim de que ele pudesse entrar no reino. Mas Jesus nunca vai diminuir o preço. Ele nunca fará concessões. Ele nunca mudará as leis. Você tem de vir a Cristo exatamente como as pessoas o faziam há 2000 anos atrás, se pretende entrar no céu. Vivemos num país sofisticado. Julgamos ter todas as soluções, mas vejam nossa situação. Mandando um homem para a lua com uma das mãos e com a outra, construindo bombas gigantescas e foguetes para fazer explodir o mundo. As universidades arrasadas, a sociedade se desfazendo em frangalhos. Não temos todas as soluções, porque o fato é que rejeitamos a verdade, rejeitamos a Cristo. Receba Cristo em sua vida. Permita que Ele venha e torne a juntar os pedaços em sua vida. Ele perdoará seus pecados e dará finalmente o significado para a sua vida e tirará a pena do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele remove a pena. E em segundo lugar, ele pode libertá-lo do poder do pecado. Ele disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando você recebe a Cristo, o poder que o pecado tinha de dominar a sua vida se desfaz. O pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. Diz Paulo na carta aos Romanos: o pecado não terá domínio sobre vós. Você pode considerar-se morto para o pecado, de modo que, ainda que o pecado esteja presente em sua vida, ele não o dominará. Você não faz do pecado uma coisa habitual em sua vida. Você tem poder sobre o pecado. O Espírito de Deus mora em você pela nova natureza que Deus lhes dá. E então, em terceiro lugar, ele nos livra, afinal, da própria presença do pecado. Leia os capítulos 21 e 22 do Apocalipse e ali encontrará a mais gloriosa descrição do céu e da vida futura. Nos confins deste novo mundo está a utopia que é chamada céu. Deus o está construindo para que os que confiam nele habitem. As Escrituras dizem que do lado de fora ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos os mentirosos, todos os que vivem a mentira estarão do lado de fora, disse ele, banidos da presença de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Havia um anúncio hoje no The New York Times, de primeira página inteira, que dizia: venha viver. Eu o convido esta noite a que venha viver. Venha à verdade, à fonte da vida, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um dia seremos afastados da própria presença do pecado e do diabo e de todas as mentiras. Venceremos um dia. Até que isso aconteça, podemos ter a vida de Deus aqui mesmo neste mundo. Podemos ter um pedacinho do céu. Podemos ser libertados da servidão do pecado e do domínio do diabo agora mesmo. Cristo pode libertá-lo. Eu o convido a recebê-lo esta noite pela fé, a receber a verdade. Note que eu disse pela fé. Você não pode ver só com a mente, porque sua mente foi afetada pelo pecado.
Você tem de ver como uma criancinha. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, disse Jesus, você tem de ver como uma criancinha, numa fé simples, como de uma criança, e recebê-lo. E se você o fizer, ele entrará em seu coração e lhes dará uma nova natureza, e você pode principiar a viver uma nova vida. Reconheço que é duro e difícil seguir a Cristo. Não quero que você venha iludido, mas quando você fizer essa entrega, não irá voltar para o mundo e para sua casa e para sua vizinhança e viver a vida cristã sozinho. Ele irá com você. Vou pedir que você venha nessa noite e o receba aberta e publicamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe todos vocês. Você que chegou até o final do vídeo, que Deus abençoe ricamente. Abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe. Nessa noite, convido você a tomar essa decisão aonde quer que você esteja. Assim como milhares de pessoas estão fazendo aqui nesse estádio, você também pode tomar a sua decisão aonde quer que você esteja e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração. Faça isso hoje mesmo e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida.